Ficou para a semana que vem o anúncio das medidas alternativas ao aumento da alíquota do IOF. O que acompanhamos? Almoço, conversa, entrevista durante toda a terça-feira. Mas as propostas só serão divulgadas depois de uma reunião de líderes, que deve acontecer no domingo. Vamos falar sobre esse assunto com a nossa analista Isabel Mega, já em tela aqui conosco. Tudo bom, Isabel? Bom dia para você mais uma vez, agora para a gente conversar com calma. Oi, Carol. Bom dia para você também. Bom dia a todos que estão com a gente. Mais um novo dia. Vamos lá, começar então esta quarta-feira, Isabel, mas já olhando para o que será essa reunião de líderes no domingo, para o que será esse anúncio. Ontem o ministro Fernando Haddad falou em cuidado, destacou a dependência dos votos do Congresso. O quanto que executivo e legislativo estão alinhados nessa pauta, hein, Isabel? Carol, e quem está assistindo a gente, é importante a gente pensar que esse assunto exige uma saída da economia. A gente precisa entender de onde que vai vir essa compensação para que o governo possa voltar atrás em relação às medidas do IOF, mas, sobretudo, da política. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz uma série de acenos ao Congresso Nacional e tem frisado a importância, né? O que eles querem, basicamente? Vamos ouvir a opinião dos líderes partidários, não vamos ficar somente aqui nesse diálogo com a cúpula do Congresso Nacional. E até lá, a expectativa de que a equipe técnica do Ministério da Fazenda possa ir trabalhando na lapidação dessas medidas, sobretudo no impacto que elas vão ter. O que a gente já tem de pistas, e está sendo mantido um certo mistério até essa reunião de líderes, a não ser que no meio do caminho vaze algo, Carol, mas o que a gente tem de pistas é que vão ser várias medidas que conjuntamente vão ter este impacto em relação ao IOF. O IOF, quando foi anunciado, o decreto que traz a reformulação das alíquotas, com alíquotas maiores, foi anunciado com um impacto de cerca de 20 bilhões de reais, isso pensando para 2025, por exemplo, o dobro para 2026. Por que a gente afirma, Carol, que há um aparente desalinhamento, digamos assim, entre o que pensa o Congresso Nacional e entre o que pensa a equipe econômica? Porque no entorno de Hugo Mota, a visão é de que você precisa ter medidas estruturantes. A gente ouve essa expressão saindo da boca do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas o conceito do que seriam essas medidas me parece que está sendo diferente, porque do Ministério da Fazenda chega uma mensagem de que não vão querer mexer na questão da desindexação do piso para saúde e educação. São bandeiras muito caras ao governo Lula, então você poderia ter ali, de fato, um impacto muito grande em relação ao dinheiro do orçamento que é destinado para essas áreas. O governo não quer mexer nesse vespeiro, mas no Congresso Nacional se faz essa defesa, por exemplo. A mesma coisa em relação a salário mínimo, tem questão de gastos previdenciários também, que o Congresso defende que poderiam estar atrelados ao arcabouço fiscal. A gente sabe que por trás dessa dificuldade enorme de fechar as contas está também um gasto previdenciário muito grande que o Brasil tem e o impacto também daquela velha discussão das desonerações. Ao mesmo tempo, o governo tenta aproveitar este ambiente e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre um legado didático dessa crise para conseguir emplacar algo que é muito difícil de ser emplacado, mas que o Congresso dá uma mínima chance de abertura, que é a questão da revisão dos incentivos fiscais que são distribuídos para uma série de setores, Carol. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala em uma caixa preta de cerca de 800 bilhões de reais. É muita coisa. Então, são medidas que eles vão juntando, mas que tem muita gente dentro do Congresso Nacional que ainda tem dúvida se o que for anunciado de fato vai ser estruturante ou se vai ser só medida tapa-buraco. A conferir, Isabel Mega, reunião, portanto, reforço aqui, prevista para domingo, e aí, depois dessa conversa, expectativa para esse anúncio. Lembrando que, quando o Fernando Haddad conversa
durante a tarde com os jornalistas, quando fala sobre essas medidas, está ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado. Também tivemos na manhã de ontem o presidente Lula defendendo o diálogo, defendendo o ministro da Fazenda. A gente, claro, acompanha tudo de perto com a nossa analista, trazendo também os bastidores dessa conversa, Isabel Mega.